A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar sobre o jovem rico, né, e a parábola do camelo e da agulha. Então, lá em Mateus 19, 27, Jesus diz assim: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então nós vamos entender o que Jesus estava falando sobre isso. Também esse texto está lá em Lucas 18, 25. Mas vamos usar Mateus, do capítulo 19, do 16 ao 30, para entender o que Jesus estava falando. Então diz assim: um certo jovem, aproximando-se de Jesus, disse: bom mestre. Mas Jesus, sabendo das suas intenções, disse-lhe: bom, senão um só, que é o Senhor Deus. E disse novamente ao jovem: guarda os mandamentos para ter a vida eterna. Então Jesus falou: bom não sou eu, bom é o Senhor Deus, né? E falou para ele: guarda os mandamentos, né? O jovem queria se aproximar de Jesus, ele queria saber o que ele podia fazer para entrar no reino de Deus, né? Mas o jovem diz, né? Quais são esses mandamentos, né? Olha só a audácia do jovem. Ele sabendo do que era, mas ele estava querendo, né, mostrar aos seus amigos que ele era uma pessoa, né, cristã, né, uma pessoa altamente cristã, né? Jesus disse: olha só quais mandamentos: não matarás, não cometerás adultérios, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aí o jovem disse: tudo isso tenho guardado desde a minha meninice, ou da minha juventude, né? Então veja que ele já estava ali, já mostrando para Jesus que ele estava com outras intenções, né? Jesus então disse: olha só, Jesus sabia onde que estava o coração dele, né? Jesus disse: se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens e dai aos pobres, e terá um tesouro nos céus, e vem e me siga. Olha só, Jesus já conhecia o coração dele, mas ele disse para ele, né? Vende tudo, dá aos pobres, né? Que assim você vai ajuntar tesouros nos céus e me siga. Mas ele estava, né? O jovem estava pegado aos bens materiais e foi embora. Aí ele foi embora. Aí os discípulos perguntaram para Jesus, né? Mateus 19, 23. Disse então Jesus disse então aos discípulos, né? Em verdade vos digo que é difícil entrar no reino dos céus. Olha, é difícil para entrar no reino dos céus, quando você está pegado a coisas materiais, né? No 24 diz: e outra vez vos digo, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar no reino dos céus, né? No reino de Deus. É mais fácil, né? Quer dizer, é uma parábola que Jesus está comparando para aqueles que têm os seus bens, né, materiais apegados a Ele, e não a Deus, né? Qual o significado dessas palavras que Jesus estava nos ensinando a respeito desta passagem? Qual que é o significado? O significado dessa frase tem sido debatido ao longo do tempo e algumas interpretações diferentes surgiram para explicar este versículo. De tantas interpretações, duas delas são mais usadas pelos intérpretes. Então, são interpretações, não são o que está escrito na Bíblia, né? É o que o homem acredita que seja, né? Apesar que nós somos falhos, né? Acreditamos em coisas materiais e não acreditamos nas espirituais, porque Jesus aqui estava falando das espirituais e não das materiais. Mas o primeiro camelo que passa pelo fundo da agulha pode ser entendido como sendo uma corda, né? Talvez de pescaria, que para passar pelo fundo da agulha tem que ser desfiada. Ela é muito grossa, sendo que ela por si só não passaria pelo fundo da agulha, sendo então impossível passar só sendo desfiada. Então era impossível de passar ela se não fosse desfiada, né? Então aqui já é uma comparação, né? Representando a pessoa que tem
que se livrar de todo o seu pecado para então entrar no reino de Deus. Então, essa interpretação, eles revelam que a pessoa tem que se despir de todo o seu pecado, né? Tem que desfiar um por um para que possa entrar no reino de Deus. Porque do jeito que está, não entra. Como a corda por si só inteira, ela não entrava, mas teria que desfiar para entrar aos poucos. A segunda também pode ser entendida como uma passagem, como uma pequena porta estreita que havia no muro de Jerusalém, sendo que o camelo, para passar por ela, seria necessário tirar toda a bagagem dele, né? E ele devia se ajoelhar para que então pudesse ser empurrado para passar pela porta do templo de Jerusalém, né? Lá pela cidade de Jerusalém. A mesma coisa, né? Representando os cristãos de hoje que tem que se ajoelhar para entrar no reino de Deus. As pessoas têm que se humilhar. Nós temos que se humilhar para entrar no reino de Deus. Não podemos entrar na soberba igual aquele rapaz que foi tentar entrar, né? E querendo ter tudo que tinha e continuar indo para o céu, né? Apegado aos bens materiais, apegado às coisas terrenas e querendo entrar no reino de Deus, que só entra com as coisas espirituais. Nem a primeira nem a segunda passagem há evidências descritas sobre ser uma corda, né? Ou que havia uma entrada, né? Uma pequena entrada lá de baixo, estreita, né? Lá na entrada de Jerusalém. Isso não tem evidência bíblica, isso é interpretação humana, né? O ser humano ele é incapaz de entender, né, o que Deus quer falar conosco, através do Senhor Jesus Cristo. Nessa expressão proverbial usada por Jesus, devemos entender que nesse contexto, entrar no reino de Deus significa ter a vida eterna, ou seja, ser salvo. Então, quando ele fala que entrar na vida eterna significa ser salvo, ter a salvação. Na expressão utilizada por Jesus, literalmente estava dizendo que com dificuldades o rico, né, entrará no reino dos céus. Então vai ser difícil, vai ter dificuldades para entrar no reino dos céus, né? Mas com tantas dificuldades será mesmo impossível, assim como é impossível um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Então veja que essa passagem aqui está dizendo que é impossível você entrar no reino do céu querendo ter seus bens materiais, né? Querendo você querer ter só as coisas terrenas, né? E não as espirituais. Também é preciso deixar claro que Jesus não estava dizendo que o rico jamais poderá ser salvo, ou seja, ele não estava reprovando a posse de riquezas, mas sim ser possuído por ela ou apegado aos bens materiais. Mas isto está muito claro no contexto em que essas passagens oferecem, né? E aparece também onde Jesus conversa com o jovem rico que é incapaz de abnegar, né, de seus bens para seguir a Jesus. O problema daquele jovem não era ser rico, mas possuir devoção à sua riqueza, o que lhe impedia de seguir a Jesus Cristo. Então, ele estava pegado às suas riquezas, né? Quando o jovem se retirou, Jesus exortou seus discípulos acerca do perigo das riquezas. Focando na pessoa do rico, o que Jesus estava dizendo é que uma pessoa, por mais rica e poderosa que seja, nunca conseguirá ter seu próprio poder, né? Tendo até seu próprio poder, recursos ou méritos para entrar no reino de Deus. Então, uma pessoa, por mais rica que seja poderosa, ela não tem recurso nem mérito para entrar no reino de Deus. O salmista diz isso, no Salmos 49, 8 diz assim: mas a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. Então, quer dizer, não tem como você, ter a redenção da sua alma com seus recursos, porque eles se esgotariam antes
porque é só através de Jesus Cristo, através da sua redenção, que nós podemos ser salvos, através de nós despirmos de todo o nosso pecado. E para encerrar o que Jesus fala aqui em Mateus 19, 25. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? No 19, 26, Jesus diz assim: e Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então, para Deus tudo é possível. Para nós as coisas podem ser impossíveis, né? Como um camelo entrar pelo fundo de uma agulha. Mas para Deus tudo é possível, porque Deus quer que nós nos despimos de todo o nosso pecado, de toda a nossa imundície, para que nós podemos entrar, né? O corpo glorificado, o corpo santificado, para ir para a glória de Deus através do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a todos. Se você gostou, põe seu like, o seu joinha. Você que não é inscrito, inscreva-se e compartilhe com seus amigos, que ainda tem muito mais coisa para ser dita. Que Deus abençoe a todos. Até uma próxima.